Ciência e fé, ciência e religião são inimigas? Tudo bom, gente? Nesse vídeo, gostaria de partilhar um pouco com você sobre a relação existente entre ciência e fé, ciência e religião, ciência e a Igreja Católica. Existem muitas inverdades e acusações contra a Igreja Católica, como se a Igreja Católica durante a história fosse contra a ciência, como se as pessoas que têm fé, que vivem a sua fé de uma forma mais verdadeira, mais fiel, fossem pessoas contrárias à ciência, contrárias à razão de uma forma geral. Agora, quando que começou isso? Na verdade, se nós quisermos colocar uma data, podemos pegar o Iluminismo francês. Qual que é a ideia do Iluminismo francês? Logicamente, não vou fazer aqui uma análise histórica geral sobre o Iluminismo. O que nos interessa é o Iluminismo com relação à fé, com relação à religião, com relação à Igreja Católica. A Revolução Iluminista, até a ideia, a própria palavra, né? Iluminismo. O que seria o Iluminismo? O Iluminismo seria um grupo de pensadores aonde vai se imperar a razão contra, né, a Idade Média, onde a Igreja Católica teve um certo poder, né? A Idade Média seria, segundo eles, a Idade das Trevas, né? Onde não havia ciência, não havia apoio às inovações científicas e tudo mais. Então a ideia do Iluminismo, principalmente na França, é colocar agora é a era da razão, agora não é a era da fé. E logo depois do Iluminismo veio a Revolução Francesa. E muitos se enganam achando que a Revolução Francesa foi uma luta para um Estado laico, um Estado sem religião. Isso não é verdade, é mentira. A Revolução Francesa, ela queria criar, na verdade, uma religião do Estado, aonde a Igreja Católica na França teria que obedecer ao Estado, como acontece no comunismo na China, né? A Igreja Católica da China, na verdade, não é uma Igreja Católica de verdade, né? Porque ela tem que obedecer ao Partido Comunista Chinês, e quem não obedece é assassinado. E isso aconteceu já na Revolução Francesa. Todos os sacerdotes, os religiosos que não aceitaram o novo governo, né, que seria um governo democrático, né, liberdade, fraternidade, né, liberté, igualité e... esqueci a outra frase. Não corta não, vai ficar assim mesmo, né? Mas na verdade, no final dessa frase tem ou morte, né? Então, a grande maioria dos religiosos, dos sacerdotes, não aceitaram essa religião do Estado francês. E aí o que aconteceu? Foram assassinados. Muitos falam da Inquisição Católica, né? Que na época da Santa Inquisição, a Igreja Católica teria matado milhões de pessoas. Isso não é verdade. Muitos historiadores afirmam que durante a Revolução Francesa, em um ano, matou mais pessoas do que os 4 séculos da Santa Inquisição. Mas isso os livros de história não contam, porque quem escreve os livros de história são pessoas contrárias à fé, normalmente, né? Não todos, mas uma boa parte deles. Se formos pegar isso, né? Por exemplo, o que o comunismo, o que Stalin, o que Fidel Castro
assassinou, né, durante a história, são milhões e milhões de pessoas, né? A Santa Inquisição, por exemplo, como disse anteriormente, assassinou muito menos pessoas na história, né? Lógico que por se tratar da igreja, foi um erro. Mas voltando à questão da ciência, então o Iluminismo e depois a Revolução Francesa, criou-se uma ideia popular de que a religião e a fé é contra a ciência. Mas isso não é verdade, é mentira, né? Durante a Idade Média houve grandes avanços. A Igreja Católica promoveu grandes avanços na ciência, né? E durante toda a história, a Igreja sempre esteve do lado da ciência. Só para vocês terem ideia, o pai da genética é Mendel, né? Talvez você aí no 9º ano, no 1º ano do 2º grau, tenha estudado aí sobre o azim-azão, né? As ervilhas, sobre as combinações genéticas. Quem desenvolveu, né, foi o pai da genética, é Mendel. Quem foi Mendel? Mendel foi um sacerdote, né? A genética nasceu dentro da Igreja Católica, mas isso eles não vão te contar. No livro de história fala Mendel. Talvez não há citação que ele era um sacerdote, que ele era um religioso, né? Agora, existe também uma supervalorização do que se diz que é ciência. Como se dá a ciência, né? Só para vocês terem uma ideia. Eu, durante alguns anos, fui professor universitário, né? Eu tenho formação acadêmica, sou graduado em Química, bacharel em Química, tenho mestrado em Físico-Química pela UFMG. Durante um tempo fui professor universitário. Então, eu tive contato com a academia, né? Com as metodologias científicas. Também sou graduado em Teologia. Então, eu posso falar pelo menos um pouquinho sobre ciência e sobre fé, né? Então, mas como que funciona a ciência? A ciência, ela trabalha com uma metodologia científica, né? Para mim desenvolver uma pesquisa, para mim desenvolver um estudo, primeiro eu tenho que definir qual metodologia científica eu vou empregar naquele estudo ou em uma determinada área de estudo. Então, áreas diferentes podem ter metodologias científicas diferentes, mas mesmo dentro de uma área, por exemplo, uma pesquisa feita no Brasil, uma pesquisa feita no Canadá, a mesma pesquisa pode ser feita por metodologias científicas diferentes. Depois que você desenvolve uma pesquisa, você quer publicar essa pesquisa. Quando você vai publicar essa pesquisa, normalmente você vai publicar em uma revista acadêmica, né, que a gente chama de journal, né? Um jornal científico. E esse jornal científico, ele vai analisar a sua pesquisa, né? Então, revistas científicas mais bem qualificadas, ela possui uma revisão feita por pares. O que é uma revisão feita por pares? Você vai submeter o seu artigo científico, né, que a gente chama de paper. Você vai submeter o seu artigo científico a uma revista, e essa revista possui 2 cientistas de nome que vão avaliar a sua pesquisa separadamente, né? O que se chama revisão por pares, né? Agora, uma mesma pesquisa pode dar resultados totalmente diferentes, né? A pesquisa em si, e aí podemos extrapolar isso para a ciência de uma forma geral, ela não tem um resultado absoluto, né? Então, faça uma pesquisa, tem um resultado. Um outro grupo científico em outro país faz a mesma pesquisa, obtém outro resultado totalmente diferente, né? E aí, quando nós tratamos, por exemplo, de grandes revistas científicas que têm uma relevância no mundo inteiro, como, por exemplo, a Science, como, por exemplo, a Nature, que são revistas de um grande impacto no mundo inteiro,
essas revistas, elas não são somente revistas científicas, mas também elas sofrem influências políticas. Sofrem influência política, não é só ciência. Por trás da ciência também existe política, né? Pesquisas são financiadas por governos, e governos têm interesses, né? Existem casos de cientistas famosos que falsificam pesquisas também, né? Tudo isso não é para a gente ser contra a ciência, né? É só para dizer que a ciência, ela não é Deus, ela não é um valor absoluto, né? Porque hoje em dia é muita moda falar assim, tem que ser científico, tem que ser científico, tem que ser científico, né? Como se quem fosse a favor de uma coisa ou a favor de outra fosse contra a ciência. Muitas pessoas repetem isso, não sabem, nem entendem o que é ciência, o que é uma pesquisa, nem o que é um artigo científico. E justamente para falar que quem crê em Deus, quem tem fé, é uma pessoa fanática, né? Então, por exemplo, se um cristão é um cristão que leva a sério a sua fé, eles logo já estão taxando como fundamentalista. É um radical, é um extremo alguma coisa, né? É sempre extremo, né? Para falar para dizer que aquela pessoa ela é um fanático, né? Resumindo, né? Mas nós podemos ter fé e devemos ter fé e devemos levar a nossa religião a sério e também crer na ciência, porque a ciência nada mais é do que o uso da razão, e a razão ela é um dom de Deus. Eu queria só partilhar um pouco, né, nesse vídeo, talvez possa esclarecer muitas pessoas, né, porque a mídia, a grande mídia, né, gosta de soltar esses jargões, né, para confundir as pessoas, né. Agora, eu como cristão, eu creio que Deus está acima de todas as coisas, porque foi Deus que criou e nos deu a faculdade da razão, né? E a razão também é um caminho aonde nós podemos chegar a Deus, né? Então é isso, gente. Fique com Deus aí, um abraço. Espero que esse vídeo possa ser útil para você, viu? Um abraço.